Bem, meus queridos irmãos, vamos para a nossa reflexão, a palavra do nosso Deus. Os irmãos já sabem, né, que nesse período nós estaremos desfrutando do tema sugerido pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, dos Batistas Brasileiros, que diz: porque o Filho vive, ele não está morto, ele vive e voltará. Para isso, ele nos deu também uma missão. Para cumprir essa missão, Jesus sabia que o que os discípulos tinham, seus discípulos tinham até aquele momento, seria insuficiente. Assim que ele ressuscitou, ele viu que os discípulos não tinham todos os recursos necessários para serem bem-sucedidos na missão que o Senhor daria. Por isso, o Senhor Jesus preparou algo especial para equipar, para capacitar os seus discípulos, a sua igreja, para que pudessem, então, com autoridade, com ousadia, completar a missão que ele lhes havia dado. Para isso eu os convido para juntos lermos no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Vamos ler o que o doutor Lucas, o escritor desse livro, deixou para nós. Quando Lucas, criteriosamente, após muita investigação, foi procurando, né, as evidências, ele foi minerando as informações que ele precisava para deixar para nós hoje. Atos capítulo 1, vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler versículos 4, 5 e 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. Amém? Assim diz a palavra poderosa do nosso Deus, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, pedimos a partir de agora, Senhor, que Teu Espírito Santo comece, Senhor, a abrir o nosso entendimento para o conhecimento da Tua palavra. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra agora seja, ó Deus, como a semente fértil, abençoada, lançada aos corações nesta noite, que ela encontre aqui cada vida, cada coração com uma terra fértil, boa, para que ela possa, Deus, germinar e crescer e frutificar. Está repreendido no nome de Jesus toda qualquer tentativa ou intenção do mal para obstruir, ó Deus, aquilo que Tu tens para rezar nessa noite em nossas vidas, por meio da Tua palavra. Fala ao nosso coração, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Então ele deu uma ordem, né? Ele falou: vocês devem ir. E esse ide foi para completar a missão. Ele começou, né? Ele treinou, ele ensinou e depois deu a ordem: vão e façam a obra, façam discípulos. Mas Jesus sabia que eles
não poderiam realizá-la na força do próprio braço. Eles não teriam recurso para fazer com as boas intenções. Eles não teriam como fazer apenas com os recursos humanos. Então ele disse, ó, não saiam de Jerusalém, porque eu vou dar a vocês aquela promessa que no passado já havia sido anunciada, né? O profeta Joel tinha falado no passado que chegaria o dia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, para que eles pudessem ir. E ao derramar desse poder, a igreja de Jesus receberia todos os recursos necessários para ela cumprir a missão. E Jesus então diz, olha, esperem que do alto venha a autoridade e o poder para vocês cumprirem a missão. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara, ela diz que o poder para cumprir uma missão não vem da terra. O poder para cumprirmos a missão não está nas formações teológicas, ainda que sejam importantes, válidas, né, e necessárias em alguns momentos, mas não vem, esse poder não vem da terra, esse poder vem do alto, para cumprir uma missão poderosa, porque Jesus sabia que forças das trevas iriam se levantar para contrapor ao avanço da igreja. Por isso, quando nós saímos para fazer a obra de Deus, né, planejamos ações missionárias, evangelísticas, encontramos dificuldades. Não é tão simples assim, porque forças das trevas se levantam, o império das trevas se levanta para nos impedir. Por isso eu quero chamá-los para essa reflexão hoje. Nós precisamos de revestimento de poder. Vocês lembram lá que Jesus, certa vez, quando questionado pelos saduceus quanto à vida após a morte, Jesus fala para eles, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, uma igreja só com a Escritura é como um carro muito potente, um dos carros mais caros que tem no mundo, aí, uma Ferrari, né? Lamborghini, o carro mais poderoso sem combustível. Pode ter tecnologia, pode ter tudo, mas se não tiver o poder, é como uma grande máquina sem combustível. E uma igreja que só pensa em poder, 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 sem Escritura, é um grupo que só vive no êxtase emocional, espiritual, que às vezes abre portas para heresias, erros terríveis. Por quê? São conduzidos apenas pelo êxtase, pelas emoções, mas não conhecem a Escritura. Então é preciso que esses dois elementos sejam presentes em uma igreja viva e poderosa. Escritura, conhecimento da Escritura e também o poder para a igreja cumprir a missão. E a palavra de Deus diz, é preciso ter poder. Para quê? É preciso ter poder para testemunhar. Jesus fala aqui, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vejam como a obra vai se ampliando, né? Judéia, né? Jerusalém, o bairro, Judéia, né? Vamos dizer, a cidade, é isso. Samaria, vamos dizer assim, o estado avançando, vai crescendo até as confins da terra. A mensagem poderosa do Evangelho deve romper todas as fronteiras. Mas para isso é preciso poder. Eu vi aqui na simulação que a igreja não quis parar de cantar, né? O pastor foi para debaixo do trator. O trator passou por cima. A igreja não pode temer nenhuma ameaça.
E para isso é preciso autoridade espiritual. E essa autoridade vem de onde? Do poder que vem do alto. Por isso, alguns cristãos se intimidam, correm de medo, se encolhem, né, recuam quando as ameaças surgem. Sabe por quê? Porque não foram revestidos do poder do alto. Você já foi revestido do poder do alto? Você se assusta com qualquer coisa, você diz, não, eu vou lá. Eu sempre conto aqui algumas experiências do pastor Paulo Canuto, porque são experiências muito profundas. Ele fala que Deus um dia chamou ele para ir para um leprosário, para pregar lá. E o pessoal falava, você não pode entrar aqui, é proibido. O nível de contaminação é muito alto. Depois de muitas tentativas, a direção do leprosário foi o seguinte, você só vai entrar se você assinar um termo de responsabilidade. Se você pegasse Deus e morrer, o problema é seu. E ele então pegou, assinou. E ele se preparou espiritualmente, ele jejuou, orou muito, falou assim, se eu quer que eu entre nesse lugar, eu vou entrar. E deram uma roupa para ele botar para protegê-lo da contaminação daquela lepra. Ele falou, não vou botar não. A lepra é que vai fugir de mim. Jesus tocou no leproso, ele não pegou, o leproso que foi curado. Ele foi entrar, todo mundo, então entra por sua conta e risco. E ele então entra, irmãos, num leprosário, diz ele, né? Ele vê um homem sem orelha, sem nariz, um homem com o corpo apodrecido. Ele vai e abraça o homem. Todo mundo olha apavorado. Ele abraça e o homem fala para ele assim, ó, há muitos anos eu não sei o que é isso, um abraço. Há muitos anos. Ele fala, eu não vim aqui só para te abraçar. Eu vim aqui porque Jesus me enviou para te curar. Amém? Amém. Eu vim aqui para te curar. Abraçou o homem, irmãos. Coisa tremenda, né? Aí o que acontece? No dia seguinte, o homem não tinha mais nenhuma inflamação, não tinha nada. Não tinha nada, irmãos. Os médicos ficaram assustados. Outros leprosos foram curados. E segundo o testemunho que ele dá, um coração cheio de gratidão, ele diz, irmãos, aquele leprosário foi fechado. Acabou. Ele foi revestido de autoridade, de poder para cumprir uma missão. E você também foi. Você foi. Por isso que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus. Se aproximem dele. Chegai-vos a ele, chegará de vós. Sujeitai-vos a ele e o diabo. Resistir o diabo, ele fugirá de vocês. Mas é preciso que o diabo veja em você a autoridade e poder do alto. E os demônios enxergam aquilo que você não enxerga. O diabo vê o que você não vê. Se você caminha com Jesus, você é diferente. Amém, irmãos? Se você crê em Jesus, você é diferente. Você não teme. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. A palavra grega testemunha, ela é martíria. Sabia disso? A testemunha, a palavra testemunha no grego é martiria, martíria. Quer dizer, aquele que vai representar algo, mas que esteja pronto até mesmo para ser morto, martirizado. Vocês serão a minha martíria, vocês serão a minha testemunhas. Mas para isso é preciso autoridade. Para cumprir a missão é preciso revestimento. Por isso que até hoje tem crente que tem vergonha de falar que é crente. Não fala no trabalho, ninguém sabe. É um agente secreto. Agente secreto, mas que não é para ser, né? Foi alguém aqui da igreja que contou aqui uma experiência uma vez, foi aqui mesmo. Ou eu vi, não sei aonde, de um crente que trabalhava, né, em uma empresa. E no dia que ele foi embora, todo mundo chamou para reunião, aí ele foi e falou assim, vamos orar aqui então. Eu falei, você é crente? No dia que ele ia embora, ele chamou o povo para orar.
nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Você precisa da autoridade, do poder. Eles não saiam de Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo, vocês não podem e não devem sair para fazer uma obra sem a minha autoridade. Vocês não podem se aventurar em cumprir a missão sem revestimento de poder. Você não pode, não deve. Você tem que esperar. Você tem que buscar isso para ser testemunha. E a palavra de Deus diz que os discípulos desfrutaram disso. Precisamos de autoridade e poder para testemunhar. Precisamos de autoridade e poder para enfrentar desafios. Livro de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 4, narra a prisão de Pedro e João, depois da cura de um cego, ou melhor, a cura de um coxo de nascença. No capítulo 3, livro de Atos, Pedro e João, a hora nona, olha aí a hora, indo para o templo, veio o coxo colocado ali, e eles pedem ao coxo para olhar para eles. Capítulo 3 de Atos, Atos 3, versículo 4, diz assim, Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Veja, irmãos, que no versículo de número 2, desse mesmo capítulo, diz assim, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença. E Pedro, por alguma razão, Pedro e João foram levantados para curar aquele homem de uma forma sobrenatural. E isso teve repercussão muito grande. Pedro e João foram levados, foram presos. Agora que vocês vão ver a diferença de um crente vazio e de um crente cheio do Espírito Santo. De crentes sem revestimento de autoridade com crentes com revestimento. Eles são levados, são pressionados a desistir desse trabalho. Ele chama a atenção de Pedro. No versículo 18, as autoridades, chamando novamente, ordenaram-lhe que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Sabe por quê? Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Não tinha como contestar o grande milagre, o grande sinal que aqueles homens tinham feito em nome de Jesus. E aqueles cristãos se alegram, Pedro, João e toda a igreja celebram o grande feito de Jesus por meio daqueles homens. Mas por quê, irmãos? Porque eles se deixaram usar, eles abriram seus corações para receberem o revestimento do alto, para que pudessem anunciar as grandezas de Deus. Nós precisamos desejar isso para cumprir essa missão. Precisamos desejar, buscar o revestimento do alto. Então, a igreja se reúne para celebrar, para fazer um culto de gratidão. Sabe o que acontece, irmãos? Eles começam a orar. Versículo 25 desse mesmo capítulo 4, eles começam a orar. Eles são soltos, eles voltam para junto dos demais crentes, começam a orar. E no versículo 27, ele diz assim, olha só que coisa tremenda. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios
e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus. É a oração deles. A quem ungiste, fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, olha a oração deles. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. Amém? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que poder, que autoridade aquela igreja recebeu. Sabe por quê? Porque eles oraram e disseram: Senhor, dá-nos autoridade para anunciar as maravilhas do teu reino. Ele diz: Senhor, considera as ameaças deles. Eles pedem, estende, versículo 30, marca na tua Bíblia aí, estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Sabe por que eles falam isso? Quando uma igreja tem revestimento de autoridade do céu, uma igreja tem o revestimento, o poder que vem do alto, eles fazem isso aqui, ó, pede a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam prontos para testemunhar, estavam prontos também para curar, libertar em nome de Jesus. Sabe por quê? Eles falam isso: Senhor, que a tua mão poderosa possa se mover para fazer sinais no meio do povo. Por quê, irmãos? Só a palavra poderia ser questionada, mas os sinais e maravilhas seriam inquestionáveis. Por isso que o sinédrio, as autoridades ficam boquiabertos, estupefatos, sem ação, sem saber o que fazer, porque todo mundo conhecia aquele homem que tinha mais de 40 anos, vivia naquela condição. Não tinha como contestar. Não tinha como dizer: não, isso aqui é uma simulação, contrataram um ator que parece com aquele homem, mas não é ele. Não, não tem como fazer. Não tem como fazer isso. Todos sabiam. E a igreja se alegra e agradece e pede: Senhor, continua nos dando essa autoridade. Eu pergunto, onde está essa autoridade hoje? Aonde ela se move? Será que ela está presente em nosso meio? Ou nós mesmos passamos a nos contentar com momentos religiosos, liturgia religiosa, para massagear a nossa alma, a nossa consciência, para dar aquela sensação de dever cumprido como um crente cumpridor das suas tarefas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que cada igreja de Jesus tenha tanta autoridade que quando ela cumprir a missão, nenhuma voz possa questionar o que ela vai fazer. Ninguém possa questionar. Porque não haverá argumento para dizer isso não é de Deus, porque o que está acontecendo diante dos nossos olhos, não tem como, não é? Então, esse revestimento veio para testemunhar, esse revestimento veio para anunciar o reino e dizer: o reino chegou, ele está aqui. Esses sinais e maravilhas é para ratificar, é para comprovar que esse povo é um povo credenciado, ele tem as credenciais, ele tem a concessão, a autoridade para fazer isso, para a glória de Deus. E para finalizar, esse poder, essa autoridade é dada, irmãos, para que possamos continuar fazendo mais e mais discípulos. A cada sinal, a cada maravilha, a cada libertação, a cada milagre, a
cada pregação, o número de discípulos aumentava cada vez mais. Por quê? Diante desses sinais e maravilhas, ninguém tinha saída a não ser dizer: isso é algo do céu realmente. É algo diferente. Tanto é assim que um dia o Sinédrio se reuniu e pensaram: vamos pegar, vamos matar, vamos torturar esses caras. E um sábio, mestre, fariseu disse: irmãos, pensem bem o que vocês vão fazer. Há muito tempo atrás, muitos movimentos surgiram e por si mesmos se dissolveram. Cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque nós poderemos estar lutando contra Deus. Vamos deixar. Se for dos homens, esse movimento vai se apagar, se extinguir, vai evaporar, vai acabar. Mas se for de Deus, nós podemos incorrer um grande erro de estarmos lutando contra Deus. O sábio Gamaliel, o mestre de Saulo, os homens aceitaram a palavra dele, falaram: realmente, vamos dar um tempo, vamos observar isso, que esse negócio é estranho, negócio diferente. Então muitos foram cheios de autoridade. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículos 46, todos os dias continuavam se reunindo a igreja, né, no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia, caindo na graça de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O poder de Deus se movia de uma forma avassaladora por meio da igreja. E almas se rendiam. Vidas eram resgatadas das trevas. E a igreja acrescentava. Isso me chama a atenção, né? E numa matemática simples, o pessoal às vezes fala assim: matemática, conta de padaria. Não sei por que eles falam isso, né? Porque antigamente o dono da padaria, um português, que botava um lápis atrás da orelha e pegava o lápis, né? O Manuel e Joaquim fazia conta rapidinho no balcão, para o cara pagar a conta. E alguém pensou: aqui está dizendo, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente. Todo dia tinha o quê? Alguém se convertendo. Se todo dia tinha alguém se convertendo, vamos fazer a matemática simples. Uma igreja pequena, mas poderosa, ia se converter um por dia. No final do ano ia ser quanto? Os membros, no mínimo, 365 crentes. E no outro ano, aí tem que dobrar, né? E no outro. A cada dia o Senhor acrescentava, cada dia. Nós temos espaço aqui, para que a cada dia seja acrescentado mais uma alma. Amém? Amém. Mas para isso, nós precisamos de quê? Complexo B, vitamina C, tudo isso é bom, né? D, formação teológica, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, isso é bom. Mas nós precisamos de algo maior. Conhecimento das Escrituras e revestimento do alto. Poder, para que onde o irmão passe, você que está aqui me ouvindo, passe e o mundo veja, ali vai um crente. Quando você chegar em um lugar, em um ambiente, o Espírito Santo que está em você possa irradiar poder, autoridade. E as pessoas chegarem até você e falarem assim: você é crente, não é? A gente já falou sobre isso aqui uma vez. Existem duas formas de fazer essa pergunta. Você é crente? Você é crente, não é? Uma tem dúvida. Você é crente? Você é crente? Você é crente? Você é crente. Façou em nome de Jesus. Ora por mim. Você quer? Você crê?
Isso aqui. Aí algo acontece. E esse poder foi dado para todo mundo. Essa autoridade vem do céu, foi disponibilizado para você. Amém? Você crê nisso? Foi dado a você. E você engavetou. Você não reivindicou, você não usa. Está no baú. Mas a palavra de Deus diz que quando alguém se converte, o Espírito habita nela e o Espírito Santo distribui dons à igreja para a edificação do corpo. E você tem. Foi lhe dado habilidades especiais do Espírito Santo para você cumprir a missão. Por meio da igreja que você congrega. Não jogue fora, não rejeite. Não enterre o seu talento. Deixa Deus te usar. Deus quer fazer de você uma benção. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra do céu para você hoje. Deus quer isso, que você tenha autoridade, que você seja uma brasa viva nessa igreja e juntos possamos nos aquecer e incendiar com a glória de Deus para que a cada dia o Senhor acrescente almas. Não é? Eu sei que alguns chegam numa condição espiritual de tamanha fraqueza que não sentem mais nada, né? Não sentem aquele ardor. Nós estudamos hoje, na primeira aula hoje, a aula inaugural da ECM, né? Falamos sobre isso. Há uma espécie de anemia espiritual, uma sonolência, né? Tal. E o cara não percebe que há uma força por trás sugando ele, impedindo, dificultando dele vir para a igreja, de ler Bíblia, de orar. Por isso, é o acúmulo de derrota após derrota, fracasso após fracasso. Sabe por quê? O revestimento se foi. Os problemas emergem e não tem como resolver. Não tem autoridade. O diabo sabe. O inimigo mete o pé na porta e entra. Aí atinge nossas famílias, sua família, seus filhos, sua esposa. É preciso dar um basta nisso e dizer: eu fui enviado para cumprir uma missão. Eu tenho o selo da promessa em mim. Eu recebi uma ordem. E essa ordem vai ser cumprida em mim. Eu te peço, Senhor, enche-me dessa autoridade. Enche-me do teu Espírito para que eu possa fazer essa obra sem medo. Para que a tua igreja seja uma bênção. Amém, irmãos?